Nadab e Baasa, rei de Israel, Abias e Asa, rei de Judá, um bom e outro mau, e Deus buscando a todo custo salvar, porque aquele povo tinha um propósito que por Deus era ordenado, porque através dele a salvação para toda a tribo e nação deveria ser amplamente anunciado. Mas parece que o mal sempre vence e não enxergamos o amor de Deus. Este é o capítulo 15 de 1 Reis. Aprenda e guarde também no pensamento seu. Mas não guarde esse conteúdo para si, compartilhe para os seus irmãos. Por quê? O propósito deste canal, que nasceu de Deus do coração, é mesmo apresentar a outros o plano de Deus, a sua salvação. Então se inscreva, compartilhe, curta. Esse canal ajude a crescer, para que o YouTube entenda que ele é relevante. No 18º ano que Jeroboão a Israel estava a reinar, o filho de Nebate, Abias, tornou-se o rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Maaca, sua mãe se chamava, ela era filha de Absalão e Abias muito pecava. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido, porque o seu coração não era inteiramente ao Senhor, ao seu Deus convertido. Quanto o coração de Davi, o seu tempo passado tinha sido. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe como o seu filho como sucessor, e a Jerusalém fortaleceu, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixaram de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias que nessa terra ele pôde viver, exceto no caso de Urias, o hitita, aquela história que você já sabe tudo o que veio a ocorrer. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações nos registros históricos escritos estão nos escritos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e o rei Jeroboão, e Abias descansou com os seus antepassados, e na cidade de Davi ele foi sepultado. E o seu filho Asa em seu lugar foi colocado. No 20º ano que Jeroboão a Israel estava a reinar, Asa tornou-se então o escolhido rei de Judá. E Asa reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó era Maaca, era filha de Absalão. E ao Senhor Asa buscava. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, o seu predecessor, os prostitutos cultuais ali do seu país, a todos eles Asa expulsou. E se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito, depois da sua avó Maaca, da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito um poste sagrado repugnante. Aquele poste Asa derrubou, e no vale de Cedron ele também o queimou. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente, durante toda a sua vida, ao Senhor dedicado. Por meio dele para o templo do Senhor, a prata e o ouro foram também encaminhados, bem como os utensílios que ele e seu pai haviam a Deus consagrado. Asa e Baasa, rei de Israel, em todo o tempo guerrearam durante todo o tempo em que em seus reinos eles reinaram. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse nem sair e nem naquela cidade pudesse entrar do território de Asa, porque ele era o rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata, ajuntou o ouro que estava sobrando lá no tesouro do templo do Senhor e também do palácio onde ele estava morando, confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais de verdade e os enviou a um homem chamado de Ben-Hadad. Esse Ben-Hadad era filho de Tabrion e neto de Ezion. Ele era o rei da Síria e em Damasco ele governava, e com uma mensagem que desta forma, era assim que aquela mensagem falava: como fizeram meu pai e o teu, vamos fazer um tratado? Como presente, prata e ouro por mim a ti é enviado, para que com Baasa, rei de Israel, você rompa agora mesmo o seu tratado, para que ele saia do meu país e me deixe sossegado.
A proposta do rei Asa, Ben-Hadad aceitou, e aos comandantes das suas forças, do seu exército, naquele dia mesmo ele ordenou que atacasse a cidade de Israel, e Jon, Dan, Abel, Batmaaca e todo o Quirinete, além de Naftali, ele conquistou. E quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi logo para Tisa, foi para os lados de lá. Então todos os homens de Judá, pelo rei Asa, foram convocados para que eles fossem à luta, e ninguém foi isentado. Eles retiraram de Ramá as pedras, a madeira que Baasa estivera usando, e com esse material Asa, Geba e também Mispá, ele foi fortificando. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, tudo o que ele fez, todas as suas construções, na história dos reis de Judá, tudo isso está escrito. Todos os seus feitos estão lá nos registros. Na velhice, por um problema nos pés, Asa ficou adoentado, e quando ele descansou junto com os seus antepassados, ele foi sepultado. Foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Josafá foi o seu sucessor que reinou em seu lugar. Josafá tornou-se rei de Israel, tornou-se rei de Israel, não era Josafá, era Nadab, que era filho de Jeroboão, no segundo ano em que Asa reinava ali em Judá, em toda aquela nação. E reinou 2 anos sobre Israel, teve do Senhor reprovação, porque andou nos caminhos do seu pai, cometendo todo o mesmo pecado que ele a Israel cometer tinha levado. Baasa, filho de Aías, da tribo de Sacar, contra ele conspirou, e na cidade da Filisteia de Gibeton, a Nadab Baasa matou. Enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam, Baasa Nadab matou. E no 3º ano do reinado de Asa, que era o rei de Judá, foi o seu sucessor e ficou lá em seu lugar. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão, não deixou nenhum homem vivo, não. Isso para estar de acordo com a palavra do Senhor. Ele destruiu toda a família, conforme a palavra que tinha sido anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido sozinho, e também pelos que ele havia feito Israel cometer como nação, porque a ira do Senhor, o Deus de Israel, tinha sido provocado. E os demais acontecimentos de Nadab, do seu reinado, e tudo o que fez estão escritos. Tudo está registrado lá nos livros históricos dos reis de Israel. Cada episódio muito bem detalhado. E sabe, houve guerra entre Asa e Baasa, reis de Israel e de Judá, durante todo o reinado deles, enquanto viveram por lá. E no 3º ano que Asa, rei de Judá, estava reinando, Baasa, filho de Aías, rei de Israel, foi se tornando. E em Tisa ele reinou por 24 anos. Ele também fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado a Israel cometer também enquanto nação. Nós vemos aqui episódios tristes. Às vezes é meio complicado, porque a gente tem que entender que agora, a partir desse tempo, o reino estava dividido. Ficaram agora 2 reis. Um reinava em Israel, outro reinava em Judá. E aí esses reis brigavam entre si. Antes nós víamos os israelitas brigando com outras tribos, agora com outras nações, né? Agora a gente vê entre própria família, briga, divisão. Aí Baasa, Nadab, Aías, Asa, né? São vários nomes que às vezes dão uma complicação, mas uma coisa que você não pode esquecer, de todos esses reis, só teve um que teve um sepultamento digno. Quem foi? Asa. Por quê? Porque ele fez o que era bom. Ele até depôs a sua avó do reinado, porque a avó era idólatra, e ele disse, não, idolatria aqui no meu reinado não. E por causa disso ele teve que depô-la do seu cargo. Sabe, meus queridos, nós não sabemos se vamos viver por muito tempo, se vamos morrer, o que vai acontecer conosco, mas uma coisa nós temos que ter certeza. O tempo de vida que temos é tempo de escolha. Escolha servir a Jesus, escolha as coisas de Deus. Nós estamos aqui na terra, podemos comprar, vender, caminhar, fazer o que nós quisermos aqui, trabalhar, viajar, ser feliz, mas não podemos esquecer de que existe um Deus que é o nosso dono. Então faça o que Ele aprova, e o final da nossa história estará registrado não
não nos livros das histórias dos reis, mas um livro celestial, onde a minha história e a sua história também poderá estar escrita. Então, que Deus te abençoe. Fique com Ele. Fique com o Espírito Santo te caminhando em todas as suas decisões e seja mais uma vez, em nome de Jesus, reavivado pela palavra do Senhor.